Oi pessoal, dando continuidade aí à saga que foi o Mr. Olympia 2023, a minha estreia no Mr. Olympia 2023, na qual falei pra vocês, fiz um vídeo anterior contando como é que foi, o que eu senti, o que aconteceu na viagem, como é que foi a competição, e agora vou encerrar esse tema com algo que as pessoas me pediram, muitas meninas interagiram comigo, muitos de vocês mandaram mensagens, eu li todas que vocês comentaram no vídeo anterior, recebi muito direct no Instagram de meninas se identificando, outras querendo saber um pouco mais, outras pessoas questionando um pouco mais de por que eu pretendo parar e sobre a experiência do Mr. Olympia. Fico feliz que 100% das mensagens foram pedindo para eu não parar de competir, porque querem me ver competindo mais vezes, gostam de mim no palco e gostam do meu trabalho como atleta. Fico muito contente com isso, fico contente que vocês também tenham entendido o meu posicionamento, porque eu não quis aqui levantar nenhuma rebelião, não quero que o meu vídeo seja visto de uma má forma, ou seja usado com má intenção de denegrir promotores, eventos, não quero isso. Essa não foi a minha intenção. A minha intenção foi só externalizar o que eu vi, o que eu senti. Então foi algo muito pessoal meu. E as pessoas que se identificaram, eu fico contente por isso. No entanto, a minha intenção foi mesmo passar a informação da forma mais sincera, conforme eu penso e conforme eu sinto. Dito isto, vamos ao que interessa, que é o tema desse vídeo, que vai ser falando um pouquinho mais para vocês dos custos de ir para o Mr. Olympia e o que envolve a ida ao Mr. Olympia. Bem, muitas meninas sonham com isso. E tem várias meninas, vários atletas que sonham ir para o Mr. Olympia. Quando você começa a competir, você tem esse como o topo da pirâmide, como a subida, o topo das conquistas. Só que a maioria das pessoas não tem noção da realidade quanto à questão financeira, quanto à experiência em si. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu gastei, o que eu investi, para vocês terem um pouco de noção, porque eu não vou saber todos os valores exatos de tudo que eu gastei, que eu paguei, porque não temos mais notas fiscais, entre outras coisas. Só que a gente sabe por base, porque nós levamos em espécie. E aí eu vou falar aqui pra vocês. Mas deixa eu voltar um pouquinho para vocês entenderem a diferença de investimento do amador para o nível profissional, o nível Olímpia. Quando eu era atleta amadora, assim que eu comecei as minhas competições, eu comecei fazendo rifa para conseguir competir em uma cidade que era próxima da minha. Eu gastava em média R$7.000 por baixo, realmente contando calor, faltando alguns alimentos, investindo no básico do básico. Não tinha condições de comprar biquíni, não tinha condições de comprar uma sandália nova, então comprei uma sandália já de outra atleta usada, eu fazia o meu biquíni, mandava confeccionar com uma moça da minha cidade, porque eu morava em cidade pequena do Piauí. Eu pedia para uma moça confeccionar, que saía mais em conta, e eu mesma bordava à mão. Comprava as pedrinhas, que na minha cidade também acabava que eu não encontrava, tinha que comprar na internet ou então eu tinha que comprar na capital. E aí eu bordava meu biquíni, que é um investimento super alto, para vocês terem noção, um biquíni de competição de atleta de empresa que faz profissionalmente custa mais ou menos ali uns R$700, R$800, e a gente investe muito alto. Só o biquíni, sandália, você encontra em sites americanos mais baratinhos, Shopee da vida, AliExpress, você encontra de 130 a as sandálias mais profissionais das Olímpias, por exemplo, mais de R$800, que é comprado em dólar. Então, tinha esse investimento aí,
E aí eu gastava em competições por volta de 6 mil primeiras competições, que era na cidade vizinha à minha. Essas coisas que são básicas. Pintura eu fazia, o meu treinador me pintava, a gente comprava tinta, que é bem mais em conta, comprava tinta, a gente mesmo pintava. Lá não tinha empresa profissional para fazer essa pintura, então era assim que funcionava. Alimento realmente bem básico. Às vezes até faltava, e aí eu contava com a ajuda das outras pessoas. Fazia rifa. Tem um pessoal que é contra rifa. Eu já digo pra vocês que eu só sou essa atleta hoje, eu só estou competindo hoje no Mister Olímpia porque eu comecei fazendo rifa. Mas justamente porque faltava alimento, porque eu trabalhava em 2 empregos e não ganhava o suficiente para bancar competições, eu não era vagabunda, não sei, essa palavra no Instagram, o YouTube vai me dar ban. Eu não era uma desocupada, então eu trabalhava em 2 empregos e não era o suficiente para eu bancar a minha vida pessoal e a minha vida de amadora, de atleta amadora. Então, fazia rifa, vendia algumas outras coisas. Eu trabalhava como personal e dava aula em ensino superior, porque eu já era formada, já estava ali na pós-graduação, então eu tinha esses dois empregos ali. E gastava mais ou menos isso. Não fazia maquiagem profissional, não fazia penteado, pintura profissional, sandália eu comprei usada, biquíni eu mesma produzia. Comecei assim, e assim foi por mais ou menos, foi 2 anos. E assim foi mais ou menos 2 anos. No terceiro ano, eu já comecei foi quando eu comprei meu primeiro biquíni de uma empresa e comprei a minha sandália nova em um site. Então acabou, quer dizer, a sandália, deixa eu lembrar, acabei de lembrar que a minha primeira sandália nova foi um seguidor que me deu. Ele simplesmente viu que a minha sandália anterior tinha quebrado. Eu postei, né? Minha sandália tinha quebrado assim que eu desci do palco. Fiquei contente que foi depois que eu competi. E aí falei que era um investimento que a gente tinha que fazer e eu não sabia quando é que eu ia comprar, mas eu já estava em preparação para a competição. E aí esse seguidor, ele me mandou mensagem, simplesmente, não conheço ele, de outra cidade, e simplesmente ele perguntou quanto era a sandália, eu mostrei quanto era e ele me ajudou. Então ganhei de um seguidor, agradeço muito, que Deus ilumine a vida deles, falei isso pra ele, né? Então tive essa bênção aí. E recebi muitas ajudas de colegas, tive patrocínio de empresas pequenas da cidade, de prefeitura, sim. Eu busquei lá como atleta, assim como o time de futebol busca. Então eu corri atrás de procedimentos estéticos. Desde o início eu já fazia procedimentos estéticos. Nisso eu não podia pagar, então eu procurava permuta, dignamente procurando permuta como uma atleta amadora. Fazia ali minha mídiazinha de forma elaborada na medida do que eu podia. Então eu ganhava dentista, fazia procedimento nos dentes, fazia liberação miofascial, que mais? Já fiz depilação a laser, então limpeza de pele, então tinha essas coisas que eu não tinha realmente condição de pagar e eu conseguia por permuta quando era atleta amadora. Suplementação, não ganhava, hoje em dia como eu ganho um patrocínio financeiro, mas ganhava, isso foi acho que no terceiro ano, segundo ano como atleta, não lembro. Mas ganhei também suporte de suplementos, bem básico, um whey, uma creatina, quando faltava pedia, a pessoa me ajudava, então comecei dessa forma. Até eu conseguir um patrocínio financeiro, demorou bastante. Eu falei, foi vindo para São Paulo, foi conquistando minha vaga para o Mister Olímpia. Inclusive, tem vídeo aqui no meu canal falando, né, de quando eu entrei na Growth, vocês podem estar assistindo. Antes disso, eu tinha só patrocínio de whey, creatina, suplementação e de empresas que não eram da minha área. Tinha academia, as academias abriam as portas para mim em Teresina e em Oeiras também, que são as cidades do Piauí que eu morava, mas
financeiramente, eu tinha outras formas que não eram empresas do meio. Enfim, gastava mais ou menos isso. E para competir no profissional, as coisas mudaram bastante. No amador era mais ou menos isso. Quando eu fui competir nacionalmente, foi a minha estreia na NPC, valores de inscrição mudaram, valores de pintura mudaram, porque tem pintura profissional. Quando eu competia lá no estado do Piauí não tinha. Hoje em dia já deve ter, mas eu tô falando da minha realidade anterior. Então, agora, aí quando eu fui competir realmente em um campeonato do Sul, inclusive, muito bom, a referência, aí eu tive que pagar pintura, passagem, que foi bem cara, hospedagem, e era pra mim e o meu antigo treinador, que eu fazia questão de ter ele pra me ajudar, então eu corri atrás de patrocínio pra levar ele comigo, porque ele também não tinha condições financeiras pra isso. Então eu fazia questão, não deixava ele tirar do bolso pra isso. E aí eu tinha essa despesa de passagem, hospedagem, pintura, inscrição, o valor da inscrição totalmente diferente também, uma realidade diferente. E aí foi quando eu estreiei na NPC em 2021. E aí os valores já começaram a mudar, mesmo sendo uma Novice, uma Novice, uma Open, só que estreando em outra federação os valores já mudaram também. Foi quando eu comprei meu primeiro biquíni e ganhei a minha sandália nova. Aí, desde então, minhas competições foram nacionais. A competição seguinte foi quando eu conquistei o Procard no Rio de Janeiro, na Expo Super Show. Acho que tem umas pessoas aqui que me assistiram. E aí foi outro investimento, e no entanto eu fui sozinha, foi a minha estreia com o Ricardo Panaim. E eu viajei sozinha, não tive ninguém para ir junto comigo e para que eu me preocupasse em ajudar financeiramente. Então, mas mesmo assim, muito caro, porque do Piauí para o Rio de Janeiro. Enfim, aí eu paguei hospedagem. Quer dizer, hospedagem não paguei porque eu me juntei com alguns amigos, então não paguei. Mas as mesmas despesas de mandar fazer um biquíni, comprar alimentos, porque eu também não tinha patrocínio de alimentos em Teresina, consegui patrocínio de suplementação, que era um whey e uma creatina no mês. E aí, vocês sabem que não dá, né? Então, 15 dias ali, pelo menos eu tinha um whey, que é uma creatina. Mas fora isso, teve todo o investimento de passagem, pintura, fotos que eu paguei também. E para isso eu gastei mais de 15 mil reais. Mais de 15 mil reais no mês da competição, para exatamente competição. Não sou a pessoa que viaja para competição e vai gastar, vai comprar besteira, vai passear, vai curtir a vida. Meu foco é competir, no máximo comer alguma coisa pós-competição, comprar uma coisinha ou outra e voltar para minha realidade. Então, o Mister Olímpia foi um passo a mais, né? Em Campinas eu já estava aqui em São Paulo, então foi bem tranquilo, foi um gasto a menos, não teve tanto gasto assim. Já tinha o Fernando comigo, então tive um suporte maior. Ele vive comigo o meu sonho. E a gente conseguiu competir em Campinas, só que o Mister Olímpia é uma competição internacional, né? Então vai todo o investimento bem maior. O que envolve financeiramente o Mister Olímpia? Vamos tirar aqui por parte o que é um gasto financeiro da atleta biquíni. Então, biquíni, R$ 850, no entanto, consegui da Evershine. Sandália, ganhei do bebezinho, a sandália que eu sempre quis na minha vida, que ela é em torno de R$ 800 a 1.000, com a taxa, né, para mandarem dos Estados Unidos para cá, então sai mais de R$ 1.000 a sandália. Acessórios, eu iria investir aí também, não sei, mais ou menos a média de uns R$ 200, R$ 300. E aí eu ganhei da Bijusoeiras. Maquiagem eu paguei,
que foi... Ai, gente, a minha cabeça não é tão boa e eu também não tenho mais o valor. Mas foi bem salgado, acho que se eu não me engano foi uns R$ 700, que é em dólar. Então, convertendo, foi a maquiadora das Olímpias, então foi bem cara. E eu não fiz cabelo, não incluí cabelo. Pintura, paguei também, se eu não me engano foi uns R$ 450, não lembro, dólar também. Então, é só para vocês terem uma noção de gastos básicos que você vai ter que investir. Aí fotos eu paguei também, se eu não me engano foi uns R$ 400, R$ 600 por aí. E esses são os gastos fixos básicos da atleta. Foto ali é se você quiser ou não, mas eu acho que compensa muito. Agora, despesa da viagem em si. Agora, a despesa da viagem em si. Eu fui com o Fernando, então a gente fez uma despesa pro casal, se for você e outra pessoa. Nós gastamos R$ 50.000. R$ 50.000 para os dois. Sem luxo, sem muito luxo. O luxo que a gente teve foi experimentar, eu acho que o mais caro que a gente gastou foi no Cheesecake Factory. Então, daí vocês tiram. Mas a gente não teve muita ostentação, não. Ficamos, inclusive, em um hotel bem caído, barra pesada. Parecia uma boca de fumo, que só cheirava a maconha. E aí, então, mas era muito pertinho do evento, então compensou também, porque tinha cozinha, nós escolhemos porque tinha cozinha. Infelizmente não tinha tanta informação lá no anúncio, então a gente não se atentou da qualidade do local, mas a gente economizou nisso. E aí a gente ficou num hotel assim, ficamos lá em Nova York, mas lá em Nova York, ó, na Flórida, em Orlando, pouco mais de 15 dias, se não me engano, pouco mais de 15 dias. E aí gastamos numa faixa de R$ 50.000 com passagem para os dois, hospedagem para os dois em um hotel super caído, bem caído barra pesado. Alugamos um carro bem simples, um Corolla, bem simples mesmo, que foi ali uns R$ 700. Nós alugamos por 10 dias. Supermercado a gente fazia praticamente todos os dias, comprando somente água, tilápia. O Fernando gostou da carne de peru, que ele até falou bastante nas redes sociais. Salada, não podia comer besteira, então nada. A gente comprou panela lá, compramos colher, porque no hotel também não tinha absolutamente nada de utensílios. Só tinha 2 bocas de fogão, armário e geladeira e um micro-ondas. E aí compramos panela, talheres, copos descartáveis, uns temperinhos. E a nossa comida era muito, muito, muito básica mesmo. Justamente por causa da preparação também. E o Fernando estava me acompanhando na dieta mais limpa, mais restrita. E aí, em roupas, nós gastamos mais para dar de presente para as pessoas. Compramos uma coisinha ou outra também da gente, em outlet. Compramos nada demais. Maquiagem, fiquei impressionada. Lá tem muitas marcas que não chegam aqui no Brasil, que são super em conta, que compensa. Mas também não comprei muita coisa. Não fomos em parques. Se você quiser ir em parque, você vai gastar ainda mais. E vai ter que ter muita paciência para ficar horas e horas nas filas. Então, paguei supermercado todo dia, compra básica de alimentos, ficamos em um hotel bem simples, pagamos um carro bem simples, ficamos mais ou menos 10 dias com esse carro. Paguei pintura, paguei maquiagem com a profissional das Olímpias, paguei as fotos, ganhei acessórios, biquíni, maquiagem e tive todo o suporte financeiro da Growth Suplementos. E outra coisa, para quem não sabe, os atletas que não sabem, o Mr. Olympia ele ressarce um valor da hospedagem da sua passagem, porque eles deixam os atletas em um hotel, reservam um quarto para você e um acompanhante seu, e aí você vai receber o valor que você pagar. Se você utilizar os dias além do que eles pagaram para você, aí fica por sua conta.
E sobre passagens também, ele tem um valor fixo para te ajudar nisso. Você não vai poder comprar uma passagem exuberantemente cara e ele vai bancar tudo. Não, ele tem um valor fixo para te ajudar, é uma ajuda para te ajudar na hospedagem e na passagem. Que isso já me ajudou bastante, além do suporte da Growth. Então, é mais ou menos 50 mil reais para 2 pessoas no Mister Olímpia. Eu falo isso já para vocês terem uma noção do que vocês vão precisar investir e para fazer uma lista. Sempre, desde o início das minhas competições, sempre fiz planejamento. Não adianta você querer competir, você simplesmente achar que é fácil, ou então achar que é só vestir um biquíni e uma sandália, pagar a inscrição, pagar a pintura e competir. Não funciona assim. Antes de tudo, você tem que colocar na ponta do lápis passagem, hospedagem, deslocamento, alimentação, gastos extras, porque muitas vezes aparecem coisas extras para a gente pagar. Tem que pagar a anuidade da federação, não se esquecer disso, inscrição, não se esquecer disso. A atleta olímpia, atleta profissional, ela paga a anuidade e aí ela pode competir o ano inteiro, desde que mande uma documentação para a federação, para a diretoria da federação. Mas a gente paga a anuidade, que é mais de R$1.000. E aí você tem que realmente fazer esse planejamento. Outra coisa que eu acho interessante eu falar é que muitas vezes as meninas querem pegar a vaga para o Mister Olímpia, mas não tem noção do planejamento básico, que é tirar um visto dos Estados Unidos, você ter uma reserva financeira para você se programar, porque é muita grana, gente. Não sei a realidade de vocês, mas a minha é um valor exuberante, muito alto. Se não fosse patrocínios, se não fosse a ajuda do Fernando também, da Growth, não sei se eu conseguiria, sendo que eu peguei a vaga no início do ano para competir no final do ano. Então, para levantar essa grana seria muito difícil. E aí eu falo isso já na intenção de ajudar as meninas que estão aí buscando vaga, buscando competir internacionalmente. É um sonho muito bonito, todo mundo quer isso, mas a gente tem que ter a realidade, a gente tem que colocar os pés no chão e realmente buscar informação. Busca informação de tudo antes de qualquer coisa. O que eu gasto? Quanto é que eu vou investir? Quanto tempo de viagem? O que eu preciso fazer para chegar lá? Será que eu vou saber me deslocar? Será que eu vou ter com quem me comunicar? Quem pode me dar suporte? Uma coisa que é muito difícil pra gente é patrocínio. Então tem meninas que querem muito isso, mas não tem um patrocínio. Então é bom você já começar a se planejar financeiramente, organizar, colocar tudo ali na pontinha do lápis, ver quanto é que você gasta em alimentação e você já tem uma noção do que você vai gastar. Então, realmente, essa questão de planejamento para mim sempre foi muito sólido desde o início. No Mister Olímpia não foi diferente. E cada vez que a gente vai subindo de patamar, é assim. Se eu for competir em outro país também, vai ser um gasto bem alto também. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa para eu não passar muito perrengue. E para realmente acontecer como eu quero. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei bastante. Não sei se eu falei tudo que eu queria. Mas eu acho que foram 2 vídeos muito interessantes. Falando abertamente para vocês aí dessa experiência que foi o Mister Olímpia, que foi a minha primeira competição internacional, essa realidade financeira que muitas meninas não comentam e que eu acho muito interessante vocês terem em mente, terem na ponta do lápis aí, antes de só realmente querer competir, de pegar vaga, de ir para os Estados Unidos, ir para a Europa. Então são coisas que a gente tem que ter o pé no chão e profissionalismo. Isso é questão de profissionalismo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Interajam comigo, mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões, opiniões, debates. Acho muito bom a gente trocar informações. E mandem dica do próximo vídeo que vocês querem. Vou colocar caixinha de perguntas essa semana pra gente conversar também. Espero que vocês tenham gostado. E tudo de bom. Se inscreva no canal, compartilhe, comenta aqui que eu tô sempre de olho. Beijinhos.